Olá, queridos, graça e paz. Mais uma semana se inicia e estamos aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E antes de falarmos a respeito da palavra de Deus, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o seu joinha e compartilhasse essa mensagem com algum amigo que você possa conhecer. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de Eli, uma palavra a qual eu e você devemos refletir sobre ela. Eli foi um juiz levantado por Deus em um período a qual o povo de Israel vivia de altos e baixos. Logo após a conquista de Canaã, lá em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, vai dizer que se levantou uma nação que não conhecia e nunca tinha ouvido falar de Deus. Com isso, o povo de Israel começou a fazer coisas que entristeciam a Deus. E com isso, eles começaram a viver de altos e baixos. O povo inimigo vinha, oprimia o povo de Israel clamava a Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo, viviam durante alguns anos bem e tornavam a cometer o mesmo erro. O primeiro juiz, levantado por Deus, Otiniel, livrou o povo, viveu bem e daqui a pouco o povo estava novamente fazendo isso, errando contra o Senhor. E isso levou anos, até que Deus levantou Eli, que também era um juiz, do mesmo jeito que Deus levantou Otiniel, os mais conhecidos, né? Sansão, Gideão, até que chegou Samuel. Eli. Samuel foi depois de Eli. E Eli tinha a função de julgar o povo, governar sobre o povo. Ele estava ali numa função de autoridade e ele devia guiar e orientar o povo de Israel. Porém, o texto bíblico em 1 Samuel 2, no versículo 29, eu gostaria que você pegasse para ler comigo, diz assim, porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor de Israel, na verdade tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então perceba aqui que Deus deixa claro que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. A tal ponto de Eli ter conhecimento das atrocidades que os seus filhos faziam, mas ele não repreendia, ele não julgava. Lembra? A função de Eli era julgar o povo, para que eles não cometessem mais os mesmos erros, o qual anteriormente vinham cometendo, para não viver mais debaixo de um jugo de inimigos, de povos inimigos. Mas Eli não conseguia julgar os próprios filhos. E isso entristeceu a Deus, a ponto de Deus dizer para ele, olha, assim como você está me desprezando, porque você está honrando mais os seus filhos do que a mim, os que me desprezam também serão desprezados. E partindo desse princípio de honra, a palavra honra no hebraico, que quer dizer kabed, e me desculpe caso não tenha pronunciado da forma correta, porque não falo hebraico, ela tem o significado de reconhecimento de uma autoridade. A partir do momento em que Eli sabia que seus filhos estavam errando diante de Deus, e ele não fazia absolutamente nada, ele não estava reconhecendo a autoridade de Deus, que havia designado ele para julgar o povo. Deus havia dado a ele uma ordenança, uma liderança, um estatuto, a qual ele deveria obedecer.
Ele estava preferindo ir contra os princípios de Deus a repreender os seus filhos. E lá em Samuel, no capítulo 4, só que agora no versículo 15, ele vai dizer assim, ó. Olha só. Era Eli, da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Ou seja, Eli já estava cego. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as notícias. E disse: Israel fugiu diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Então, como falamos no início, a função de Eli era julgar o povo para que os inimigos não sobressaíssem sobre o povo de Israel. Mas perceba que esse homem chega e diz: houve uma grande matança, os filisteus venceram, inclusive seus filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E ainda mais, a arca foi levada. Eu quero abrir aqui um parêntese, né? Porque estamos falando sobre Eli honrar a Deus, como Deus deveria ser honrado. Perceba que aqui ele perde os seus filhos, os filisteus sobressaem mais uma vez, como das outras vezes, sobre o povo de Israel. Ele perde a batalha e a arca, que representava a presença de Deus, ela é tomada. Isso me faz refletir um pouquinho acerca do que está escrito em Apocalipse 2:5, que é a carta às igrejas, né? Olha, lembre-se de onde você caiu. Lembrou? Agora se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Caso isso não aconteça, eu removerei o teu candeeiro. Então olha só, a gente está falando aqui sobre princípio de honra a Deus, a Cristo. E ele em Apocalipse diz que se eu não me arrepender dos meus erros e voltar a praticar o que agrada a ele, então ele vai remover o candeeiro. Naquele momento, a presença de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus, já não estava mais com Israel. Então, reflita sobre isso. Não perca essa presença. Lucas 10:38 fala de Marta e Maria. Uma decidiu estar na presença de Cristo e a outra rejeitou a presença de Cristo. Então, tome cuidado para que você não troque o que é eterno por algo que é passageiro. Como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:19, se a minha esperança se limita às coisas deste mundo, então eu sou o mais miserável. E você vai entender melhor a respeito disso. O que a gente aprende com essa história de Eli? Porque não acaba por aí. No versículo 18, diz assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás do lado da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado e tinha julgado Israel durante 40 anos. Após o recebimento da notícia de que a arca havia sido levada, ele cai, quebra o pescoço e morre. Mas perceba que o texto destaca que ele era cego, velho e pesado. E o que a gente aprende com isso? O que nós aprendemos com a palavra cego, velho e pesado? Que retrata muito bem a história de Eli. A história de Eli é retratada dessa forma: cego,
velho, pesado e que honrava mais os filhos do que a Deus. A palavra cego dá a cada um, dá a mim, um entendimento de que ele havia perdido a visão daquilo que Deus havia designado ele a fazer. A ponto dele não conseguir enxergar a soberania e a grandeza de Deus. A ponto dele preferir honrar os seus filhos mais do que a Deus. Olha, Jesus fez algo por mim e por você na cruz. E não fez por fazer. Ele fez com uma meta, com um objetivo, com um ideal. Que eu e você vivêssemos a eternidade com Ele. E essa é a visão que o Evangelho nos traz, da transformação de vida, de deixar de ser um velho homem e se tornar um novo homem. Cristo morreu por mim, por você, naquela cruz. Para quê? Para que eu e você honrássemos mais o mundo do que a Ele? Mateus 22:37, Jesus vai dizer: amarás o teu Deus de todo o teu coração, acima de tudo. Lembrando que, olha, Deus ele tem que ser reconhecido, amado, acima de todas as coisas. Paulo vai dizer em Romanos 14:11 que todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Cristo é o Senhor. Só Cristo é o Senhor. Mateus 15:8, Jesus novamente vai dizer: esse povo, eles me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Isaías 29:13, a mesma coisa. Esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que isso acontece? Porque perde a visão. Qual a visão? A visão de Cristo. A visão que Cristo deixou para a sua igreja, lá no sermão das bem-aventuranças, nas cartas de Apocalipse. Cristo deixou ali um legado: olha, façam assim, dessa forma, até que eu venha. E vocês então passem a viver a eternidade comigo. Entretanto, com o passar dos anos, muitos estão perdendo essa visão. A visão de Cristo. A visão de que Cristo morreu na cruz para salvar a mim, salvar a você. E há quem perca tanto a visão como Eli, que preferia honrar os seus filhos mais do que a Deus. E olha, quantos têm dificuldade em coisas tão simples? Claro, simples no modo de dizer, né? Mas coisas que são tão faladas, mas que são tão pouco praticadas. Perdão, amor ao próximo, ser justo, ser honesto, dar um bom testemunho de Cristo. São palavras tão simples, mas que muitos não praticam, porque perderam a visão, como Eli havia perdido a visão em honrar mais os filhos do que a Deus. E muitos hoje perderam a visão e preferem honrar a si próprio, continuar com a mágoa, com a mentira, sendo injusto e tantas outras coisas que infelizmente nos afastam de Cristo. Mas ele também não ficou só cego, ele envelheceu. E aqui eu queria falar algo assim, bem resumido, para que você entenda. Havia um homem que é considerado um profeta velho,
1 Reis 13:18. Ele convida o homem de Deus a entrar na sua casa e comer um pão. Porém, Deus havia dito ao homem de Deus que não era para ele voltar pelo mesmo caminho e não era para ele parar em lugar nenhum e comer nada. Mas esse profeta velho foi até onde esse homem de Deus estava e disse para ele, lá em 1 Reis 13:18, e lhe disse o homem: também eu sou profeta como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, esse profeta velho, ele mentiu. Perceba que ele sabia que estava mentindo. Ele sabia que estava fazendo algo errado. Mas ele usou o nome de Deus para fazer aquilo que era errado. Eli, ele envelheceu nesse sentido, porque ele sabia que o que os seus filhos faziam eram errado. Mas Eli preferia fazer vista grossa. Eli, mesmo sabendo que os seus filhos estavam cometendo erros, ele se calava diante daquilo. Sendo que Deus havia colocado ele ali numa posição de juiz, para julgar o seu povo. Agora, vamos fazer uma conjecturação aqui. Como que Eli ia julgar o povo se ele não conseguia julgar os seus próprios filhos? Como que ele ia falar para alguém que o procedimento dela era errado se ele não era capaz de repreender os seus próprios filhos? E quantas são as pessoas que, de uma forma espiritual, elas envelheceram a ponto de quererem cobrar mais dos outros do que de si mesmo. E elas falam até em nome de Deus, mas vivem como se não conhecessem a Deus. E aqui fica um momento para uma reflexão, não é verdade? Porque eu falo de Cristo, mas não mostro Cristo. Eu falo de amor, mas não amo o próximo. Eu falo de perdão, mas não perdoo. Eu conheço as Escrituras, mas não a pratico. E lá em Tiago vai dizer bem, 1:22. Então, cuidado para que não envelheçamos a ponto de falarmos e não praticarmos. E ele não para por aí. Ele também ficou pesado. Agora um detalhe. Saul foi rejeitado por Deus. Ele se tornou um peso para Deus. Ele se tornou um peso para Deus a ponto de Deus o rejeitá-lo. Lá no livro de 1 Samuel 15:23, Samuel vai dizer assim: porquanto rejeitastes a palavra, ele também rejeitou como o rei do seu povo. Olha só, que interessante. Para Eli, Deus diz: eu vou honrar quem me dá honra. Para Saul, ele diz: se você me rejeitou, eu vou rejeitar você diante do povo. Porque Samuel havia se tornado para Deus um peso. Olha que interessante, 1 Timóteo 1:20, Paulo vai dizer que ele entregou Emineu e Alexandre a Satanás. Porque esses dois homens tinham um hábito de pregar uma falsa doutrina. Paulo ali se esmerando para ensinar, exortar, instruir a igreja juntamente com Timóteo. E esses dois homens, Emineu e Alexandre, vinham e distorciam tudo aquilo que eles estavam ali arduamente ensinando. Ou seja, eles eram para Deus um peso. E se tratando, minha irmã, se tratando do Evangelho, eu não posso ser um peso para ele. Você não pode ser um peso para Cristo. Não pode. Isso não pode acontecer.
Eu e você não podemos nos tornar um peso. Pelo contrário, Ele tem que contar comigo e com você para mostrar Cristo para este mundo, para que mais pessoas se aproximem de Cristo, Olha que coisa interessante. Eu e você somos a maior propaganda de Cristo nessa terra. E por isso, não podemos nos tornar para Ele um peso. Apocalipse 3:20, ele vai dizer, conheço as tuas obras. Olha só, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas, assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar. Aquelas pessoas estavam se tornando para Cristo um peso. E isso eu e você não podemos nos tornar. Ele se tornou um peso. Agora, para a gente finalizar e você meditar a respeito disso, 1 Pedro 2,9 diz, porém, vós sois geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo de Cristo. Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos escolheu para proclamarmos a soberania, a grandeza, a salvação do Cristo Jesus. Então eu e você, de forma nenhuma, podemos nos tornar cego, velho e pesado, a ponto de perdermos a visão que Cristo nos deixou, que é a salvação eterna, a ponto de nos tornarmos velho, falando e não praticando, e a ponto de nos tornarmos um peso para Cristo. É óbvio, a sua graça, a sua misericórdia, ela é infinita, ela é maravilhosa. Mas em Apocalipse ele deixa claro, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo. Eu queria agora fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por esta pessoa, oro primeiramente por mim, oro por esta pessoa que ficou até aqui e acompanhou essa mensagem. E que alguma coisa nessa mensagem tocou-lhe o coração dessa pessoa. Talvez por ela reconhecer que perdeu a visão, ou envelheceu, ou se tornou um peso. Mas que hoje, Pai, o Senhor possa nos revigorar de tal forma que possamos fazer diferente de Eli. E ao invés de honrarmos o mundo e as coisas que nele há, honrar muito mais ao Senhor. Pai, eu te peço, abençoa a semana dessa pessoa, que seja uma semana de bênção para ela, uma semana abençoada, e que essa mensagem, o Senhor possa fazer algo grandioso através dela. Eu entrego essas pessoas em tuas mãos e as abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você crê, diga amém. Amém? Olha, segunda-feira às 7 horas da manhã estaremos aqui novamente e reflita sobre isso. E que Cristo possa abençoar a sua semana.